Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos celebrar hoje na Eucaristia o Sagrado Coração de Maria e vamos concentrar-nos e pedir ao Senhor que nos ajude neste dia tão importante para nós portugueses, porque é uma das revelações feitas em Fátima, que Nossa Senhora disse aos pastorinhos. Vamos então concentrar o nosso coração em Maria, nossa Mãe, e sobretudo refletir um pouco sobre os nossos pecados e as nossas falhas neste sentido em relação a Maria, em relação a Nossa Senhora. Enviamos uma saudação para todos os doentes que nos estão a acompanhar em casa e os seus familiares e rezamos a nossa Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, província do Ontário, Canadá. E somos uma comunidade criada pelo amor, pela dedicação, pelo sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E para todos enviamos uma saudação neste dia em que celebramos o Imaculado Coração de Maria, que é sempre celebrado no sábado antes do último domingo. Portanto, amanhã, como sabemos, é o último domingo de outubro, o próximo já será novembro, dia 1, portanto, amanhã é o último, celebramos a festa do Sagrado Coração Imaculado de Maria. E vamos rezar também pelos nossos irmãos Nicolino de Melo, familiares de Álvaro Valente, Rosa Macedo e António, Bruno, Paulo e Rosa Maria. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que preparaste o coração da Virgem Santa Maria, uma digna morada do Espírito Santo, transformai-nos por sua intercessão em templos da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. A linhagem do povo de Deus será conhecida entre os povos e a sua descendência no meio das nações. Quantos os virem, terão de os reconhecer como linhagem que o Senhor abençoou. Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as suas vestes da salvação e me envolveu no manto de justiça. Como noivo que cinge a fronte com o diadema, e a noiva que se adorna com as suas joias. Como a terra faz brotar os germes, e o jardim germinar as sementes. Assim, o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante das nações. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos no seu coração. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós hoje celebramos a festa da Imaculado Coração de Maria. E o Evangelho é um Evangelho muito conhecido, a perda e o encontro. Nós, quando rezamos o terço e celebramos os mistérios, é um dos mistérios do terço, a perda e o encontro do menino Jesus no templo, entre os doutores. E é um acontecimento que marcou muito Maria. Nós sabemos que São Lucas, o evangelista, foi encarregado por São Pedro e São Paulo de acompanhar Maria. Era médico e acompanhou Maria. E é o Evangelho que nos fala de certos acontecimentos da infância de Jesus, porque Maria desabafava. Como todas as mães contam assuntos, histórias da meninice dos seus filhos. E este Evangelho é um exemplo disto. Mas a festa do Imaculado Coração de Maria, e que nós, portugueses, estamos tão ligados, é aproximar-se. Quando nós celebramos o coração, é falar de amor, tanto do coração de Jesus, como do coração de Maria. E todos os tempos, uma das grandes dificuldades é a falta de amor. Olhar para os outros, fazer as coisas com amor, e nós sabemos que mesmo os trabalhos, se nós fazemos nos dedicamos com amor a qualquer coisa, sai mais perfeita, sai mais bela. E celebrar o Imaculado Coração de Maria é celebrar o amor da vida, olhar para a vida com amor. E a nossa Mãe Imaculada não quer apenas que a admiremos, mas que a imitemos, procurando viver em total transparência, seriedade, verdade e santidade diante do Senhor e dos homens. Fazer como ela, que cresceu nos mistérios do seu Filho. E, diz o Evangelho que Maria e José não entenderam, foram entendendo. É como a nossa caminhada espiritual. O Evangelho de São Lucas convida-nos a ser discípulos do amor, a subir até Jerusalém, para tocar os sinais do amor de Deus na realização das suas promessas. Cristo nos chama a verificar a certeza da sua ressurreição, ao terceiro dia comunicá-lo com entusiasmo e alegria. E é por isso
que a festa de Imaculado Coração de Maria faz muito sentido. Nós portugueses estamos muito ligados a esta celebração. Em 13 de junho de 1917, em Fátima, Portugal, perante os pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, a Virgem Maria disse aos pastorinhos: Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Quem? Jesus disse aos pastorinhos: Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Logo após ouvir estas palavras, os pastorinhos viram Nossa Senhora com o coração na mão, cercado de espinhos. As 3 crianças compreenderam que aquele era o coração imaculado da Santíssima Virgem, ofendido pelos pecados da humanidade que necessitavam de reparação. Isto na aparição em junho. Maria disse aos pastorinhos: Jesus quer que seja estabelecido no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração de Maria, ao meu Imaculado Coração. E é assim que aparece a devoção aos 5 sábados, em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Em 1930, o padre José Bernardo Fernandes, José Bernardo Gonçalves, que era confessor da irmã Lúcia, intrigado com a devoção dos 5 primeiros sábados, em reparação do Imaculado Coração de Maria, perguntou à irmã Lúcia: por que hão de ser 5 sábados e não 9 ou 7, em honra das dores de Nossa Senhora? Mas Lúcia, naquele momento, não soube responder à pergunta do confessor. Então, teve uma revelação em que o Senhor Jesus Cristo lhe revelou a razão da devoção dos 5 primeiros sábados. Minha filha, o motivo é simples. São 5 espécies de ofensas e blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria. São 5. Primeiro, blasfêmias contra a Imaculada Conceição. E nós conhecemos esta blasfêmia: que Maria não foi concebida sem pecado. Era uma mulher igual. E desde que os evangélicos foram fundados, em 1517, por Lutero, foi o primeiro, 1517, que esta ofensa se perpetua. E muitos católicos entram nesta onda. Há 3 datas que nós não percebemos porquê. Mas os grandes ataques nos últimos 500 anos à Igreja Católica têm todos o número 17. Em 1517, a fundação das igrejas evangélicas por Lutero na Alemanha. Em 1717, a fundação da maçonaria em Londres. Em 1917, foi quando se assinou na Rússia o comunismo. E Nossa Senhora falou em Fátima, desde a primeira aparição, na Rússia. Os pastorinhos nem sequer sabiam o que era a Rússia. O Francisco e Jacinta foi por aí que a mãe descobriu, porque a chorar de noite, porque viria uma mulher russa, uma mulher de cabelo louro, fazer-nos mal. Eles não sabiam. E são 3 datas que nós hoje olhamos para elas, mas que pouca gente fala. Porquê? 1517, luteranismo, anglicanismo. 1717, fundação da maçonaria. Tudo 200 anos. 1917, fundação do comunismo. E estas datas ninguém as pode contestar. Só que nós não as entendemos. E a primeira ofensa contra Maria é contra a Imaculada Conceição. A segunda é contra a sua virgindade. O que se diz? Já que eu não posso,
já que eu não sou capaz. Maria também não deve ter sido capaz. Terceiro, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo de recebê-la como mãe dos homens. Junto da cruz, Jesus disse para João: eis aí a tua mãe, mãe, eis aí os teus filhos. Tanta gente que recusa, e que não ouve esta palavra junto da cruz. Quarto, os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com a Imaculada Maria. Isto faz sois. Quinto, os que ultrajam diretamente nas sagradas imagens. Nós vivemos agora num tempo que nem as imagens, reparai, o marxismo aí no auge, com a influência auge, as imagens todas a serem partidas, incomodam. Na igreja, no Chile, que deitaram fogo, escreveram numa parede: morto ao Nazareno. Não foi morto ao Manuel Tavares, morto ao Nazareno. Quem é o Nazareno? É Jesus Cristo. É que estas correntes que vêm de lá atrás e que nós católicos não queremos ver. Nós em Portugal, nós somos um povo mariano e todos os passos da nossa história estão marcados por Nossa Senhora. A fundação de Portugal, Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães. Quando se conquistou a cidade do Porto, Nossa Senhora da Vandoma. Depois fomos descendo, Nossa Senhora da Nazaré. Os descobrimentos foi sob a proteção de Nossa Senhora de Belém, naquela capelinha. Todos os navegantes iam despedir-se à capela de Nossa Senhora de Belém, que é uma capelinha muito pequenina ali em Belém, junto do estádio do Restelo, em Belém. E continuou a história. Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa. Com a República, que foi um período terrível da nossa história e continua a ser, Nossa Senhora de Fátima não nos abandonou. E olhai que Portugal está ligado a estas ofensas. E nós não queremos ver. Eu vejo muitos católicos a irem a Fátima, mas não se interrogarem com o que Nossa Senhora disse. Não se interrogam. Agora está para passar o projeto da eutanásia. E o projeto da eutanásia em Portugal, nos outros países tem outras razões, em Portugal é tornar a sociedade marxista. E tem vindo progressivamente a ser marxista. Os princípios de Maria, os princípios de Deus estão postos de parte. E nós, católicos, temos que saber disto. Os padres e bispos em Portugal certamente não podem falar como eu. Mas nós, porque têm medo. Mas nós podemos falar. É um projeto marxista, pura e simplesmente. Não tem nada a ver com a liberdade das pessoas, não tem nada a ver com o bem das pessoas, não tem nada a ver com isso. É um projeto de tornar tudo marxista. As escolas que já estão, tudo na nossa sociedade. Tudo. E os últimos 2 governos que nós temos são de mais evidentes disto. E o projeto da eutanásia, eu sei que algumas pessoas mais novas não gostam de ouvir falar nisto porque vem com o argumento da liberdade. O argumento da liberdade que turva muito. Não é a liberdade nenhuma. É tornar a sociedade marxista. Que tem uma visão do homem, tem uma visão da vida, tem uma visão do mundo. E nós continuamos a não ouvir. São 100 anos, vamos a Fátima, muito contentes, mas não ouvimos. E nesta festa do Imaculado Coração de Maria, rezemos por Portugal, rezemos pelo mundo. E, sobretudo, que abramos os olhos para aquilo que está em causa neste momento. Deus não nos vai abandonar. Maria não nos vai abandonar.
Não nos vão abandonar. Os homens podem projetar aquilo que quiserem. Podem projetar aquilo que quiserem. Mas Deus não nos abandona, e esta confiança temos que ter. Períodos difíceis como este já tivemos muitos. Olhai que na Alemanha não querem ouvir falar na eutanásia. E porquê? Porque o Hitler foi o primeiro a utilizar a eutanásia. E o que é que ele fez da eutanásia? Apanhou a lei, que era para bem, tudo para bem, para a liberdade, e fez os maiores disparates. Porque é um conceito de pessoa, é um conceito de mundo, é um conceito de vida, que não se coaduna com o conceito daqueles que têm fé, com a revelação de Deus. A nossa vida é o maior dom. O viver, o ter vida, é o maior dom, a maior riqueza. E nós temos que ser agradecidos. Eu só morto é que poderei aceitar princípios destes. E sei, repito mais uma vez, que os padres e bispos em Portugal não podem falar assim como eu falo, mas eu falo, porque é daquilo que mais me fere, e sobretudo ver pessoas que são boas, inclusive alunos que eu tive, que falam disto como fosse a liberdade, eu posso escolher. Pode. O Hitler também podia escolher. Que o Senhor nos ajude, nos dê força e que celebremos o Imaculado Coração de Maria, que sejamos fiéis às revelações e não tenhamos medo de afirmar a nossa fé. Eu digo em todas as gravações que estas casas foram feitas pelos imigrantes católicos portugueses. E com isto, ao dizer isto, fico por aqui, mas digo graças a Deus pela vida dos nossos imigrantes que tiveram tempo para tudo. Mas alguns também se deixaram de seduzir. Por muitas correntes. Mas, graças a Deus, nós temos muitos motivos para dar graças a Deus pela fidelidade ao projeto de Jesus Cristo, pela fidelidade à vida, e é disto que nós agradecemos e damos e louvamos o Senhor. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou aos 3 dias, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Professa o batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos para que a Igreja e toda a humanidade participem da plenitude das graças e bênçãos com que Deus enriqueceu a Virgem Maria, dizendo, cheios de fé: iluminai, Senhor, a terra inteira. Pela Igreja que faz caminho com o mundo, para que medite a palavra de Deus, como a Virgem Maria
e se deixe cativar pelo Senhor 3 vezes santo. Oramos, irmãos. Pelos discípulos de Jesus em toda a terra, para que diante da pobreza e da riqueza imitem a atitude da Senhora do Magnificat. Oramos, irmãos. Pelas virgens consagradas a Deus, para que aprendam a oferecer as suas vidas e com Maria se sintam servas do Senhor. Oramos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Por quantos vivem o mistério do sofrimento, para que, unidos à Virgem Mãe de Deus, dela recebam consolação, exemplo e esperança. Oramos, irmãos. Pelos mais pobres e por aqueles que têm fome, para que haja sempre alguém que os ajude e anuncie o Evangelho. Oramos, irmãos. Senhor, a terra inteira. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que o Senhor nos ensine a glorificá-lo com a fé e a confiança da Virgem Maria. Oramos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor nosso Deus, que nas palavras do Magnificat escutaste os anseios da humanidade, libertai os homens de toda a forma de violência, ensinai-os a reconstruir um mundo mais fraterno por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por seus irmãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Oremos. Ouvi, Senhor, as orações dos vossos fiéis e aceitai os dons que vos oferecemos ao celebrar a memória da Virgem Mãe de Deus, para que esta oblação vos seja agradável, nos obtenha o auxílio da vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, glorificar-vos. Nós vos louvamos e bendizemos em Jesus Cristo, vosso Filho, na festa da Virgem Santa Maria. Humilde serva acolheu a vossa palavra, guardou-a no seu coração, admiravelmente unida ao mistério da redenção, perseverou como o apóstolo em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Agora resplandece no caminho da vossa vida, como sinal da consolação e de firme esperança. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo, ó Deus, bendito venha o Senhor. Ó Santo. Vós, Senhor, que sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
enquanto damos graças a Deus, só amanhã, como sabemos, temos o take-out, já está tudo combinado. Muito obrigado por todos aqueles que participam nisso. E também no dia 8 de novembro. Obrigado. Nós no próximo fim de semana, portanto não é de hoje para amanhã, mas de sábado para domingo muda a hora no Canadá. Nós no domingo será dia de Todos os Santos e nós na missa das 6 vamos rezar por todos os irmãos que partiram, que nos deixaram este ano. Estão aí os nomes, eu espero que não me tenha esquecido de ninguém, não esteja aqui nenhum erro, mas também se tiver, vós tereis a caridade de me recordar e de acrescenta-se. Portanto, eu penso que estará bem tudo, mas poderá haver algum erro. Nunca sabe. Se houver, peço a caridade de me dizerem. E, portanto, no dia de Fiéis Defuntos, nós não poderemos ir em conjunto ao cemitério, as regras são aquilo que são, mas teremos as 3 missas iguais, todas em português, 9h30, 11 e às 6 da tarde. Portanto, para lembrarmos a todos aqueles a quem nós devemos, por exemplo, nós aqui na Igreja Portuguesa, na Igreja de Língua Portuguesa, só temos que cantar louvores a Deus e agradecer a vida de tantos irmãos pela sua generosidade, pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo seu amor. Portanto, só temos motivos para dar graças a Deus. E, portanto, celebrar no dia dos Fiéis Defuntos, lembrar a todos, é um dever, uma missão. Certamente, também gostaríamos de ir junto da campa dos nossos pais, mas não o podemos fazer, fazemos-lo simbolicamente, lembramos de longe, mas com o coração vivo, e hoje, na festa da Imaculada Coração de Maria, falando de amor, o nosso amor continua vivo, e é isso que nós damos testemunho. Portanto, a folha tem tudo, mas vamos então preparar-nos para celebrar um fim de semana pensando naqueles que nos foram deixados. Oremos. Senhor, que nos fizeste participar no sacramento da redenção eterna, concedei que ao celebrarmos a memória da mãe do vosso Filho, nos alegremos com plenitude da vossa graça e sintamos crescer continuamente em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite, bom domingo, boa semana e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.